Então, queridos, precisamos interceder. Você tem o seu pedido, você tem o seu agradecimento também, e é um momento especial para nós falarmos com o nosso Deus. Você pode se ajoelhar comigo para nós falarmos com o Eterno? Grandioso Deus, nós te amamos muito, por isso reservamos esses minutos, essas horas, para estarmos em Tua presença. Nós entregamos ao Senhor aquilo que te pertence. O Senhor tem nos dado saúde, tem dado sol, tem dado chuva, tem nos dado condições, e acabamos de devolver ao Senhor o dízimo e a oferta. Que o Senhor, Pai, faça uso desse recurso, e as missões sejam reais, e as pessoas conheçam o Senhor. Nós temos um pastor enviado, como o pastor Adriano. Pai, por favor, continue enviando pessoas para lugares que têm dificuldade da mensagem ser entregue para as pessoas naquela região. Use esses recursos, os dízimos e as ofertas para isso. Pedimos também que o Senhor abençoe cada um de nós para continuarmos sendo fiéis. Tem algumas pessoas que têm facilidade em devolver, tem outras que não. Que o Senhor nos ajude a sermos fiéis segundo a sua vontade. Com a certeza de que o Senhor tem ouvido nossas orações, nós também pedimos perdão de nossos pecados, porque eles nos fazem separação entre nós e o Senhor. Por favor, perdoe, Pai, para que a sua vontade seja real em nossa vida. E dois pedidos que precisamos apresentar é o da Eliette. O diagnóstico dela é muito sério, mas o Senhor é especialista. O Senhor criou a Eliette. O Senhor sabe quantos fios de cabelo ela tem. O Senhor conhece tudo sobre ela. Por favor, Pai, abençoe, ajude a Eliette. Sendo a sua vontade, que é de paz, de vida, ó Pai, cure essa mulher. Nós clamamos porque o Senhor pode todas as coisas. Abençoe a Marli. O Senhor sabe a realidade e o contexto dessa mulher. Que o Senhor guie a vida dela também. O mesmo Espírito que está aqui nessa igreja, está aqui na tua casa, continue conosco agora, que eu vou estar sendo usado por Ti na pregação da Tua palavra. Fale conosco nessa manhã. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Queridos amigos, nós temos pessoas especiais aqui. Obrigado, pastor Branca. Nós temos pessoas especiais aqui na igreja. Eu vi o meu amigo, estudamos juntos no teológico, pastor Joel, está ali. Muito bom ver você, sua esposa, as crianças. E da mesma forma que eu tenho amigos como o pastor Joel, você tem seus amigos aqui. Deus seja louvado porque você veio na casa de nosso Deus nessa manhã. Tem pessoas que estão participando conosco na transmissão. Tem uma pessoa que é o Leandro Galini. Leandro, Deus seja louvado pela tua presença. Agradecemos porque você está conosco aqui. E Deus vai falar contigo da mesma forma que falou comigo. Ou até melhor, Deus vai falar conosco nessa manhã, tá bom, Leandro? E eu tenho dois amigos muito especiais, que durante o teológico também foram meus amigos muito chegados. Eu ia passear quando terminava a aula do teológico, a gente tinha um horário mais tranquilo, aí eu ia, visitava ele. São os filhos do pastor Edgar. Júlia, tudo bem, Júlia? Agradeço porque você está aqui participando. Pedrinho, que agora não é mais Pedrinho, está Pedro Grande já, né? Que Deus abençoe muito vocês. Queridos, nós vamos conversar um assunto muito forte para mim nessa manhã. Como o pastor Branca fez uma oração ainda agora comigo, essa mensagem, antes mesmo de apresentar para vocês, é uma mensagem que veio de encontro ao meu coração. E eu preciso apresentar uma situação bem desafiadora, mas o nosso Deus nos ajuda. Como enxergar
Como enxergar a paz, ordem em meio ao caos? Como fazer isso, irmã Janete? Como conseguir ver ordem em meio ao caos? Aí eu penso no meu amigo Paulo que está ali. Ele está lá no trabalho e está uma bagunça lá na empresa, Paulo. E aí você chega lá, nossa, está tudo desorganizado. E aí você chega lá, como enxergar ordem em meio àquela bagunça? Como enxergar ordem em meio a uma casa tudo virada aos avessos? Como conseguir ver paz? Ou como encontrar ordem neste ambiente? Pensando nisso, uma moça, no ano de 2020, mais ou menos, ela estava grávida. E por ela estar grávida, ela tinha uns aspectos emocionais bem fragilizados. A minha esposa atualmente está grávida, né? A linda Dani está grávida. E aí tem esse desconforto. Às vezes fica bem, fica mal, mas é normal. Essa moça estava grávida no ano de 2020 e ela estava enfrentando muitas coisas diferentes. Toda a vida dela era de acordo com o que ela planejava. Ela conseguiu estudar, conseguiu encontrar um namorado, conseguiu se especializar em algumas coisas. Ela estava tudo dentro do que tinha planejado. Mas 2020 ficou no avesso. Virou um caos. E a primeira questão do caos que ela enfrentou foi um recado do pai dela, de que a mãe estava muito doente. A mãe dela estava muito mal. Já haviam 12 anos que ela estava trabalhando para resolver o problema de saúde. Já estavam 12 anos tratando aquela doença. E o câncer que a mãe dela estava enfrentando era um câncer que, graças a Deus, estava passando, mas não curava. E nesse ano que ela estava grávida, a condição da mãe dela ficou muito ruim. No final do primeiro bimestre ali, ela recebeu um comunicado do pai, porque o pai tinha que fazer algumas coisas e o pai ligava para ela para que ela ajudasse. E aí ela precisou deixar o marido em casa, ela precisou deixar as coisas que ela estava fazendo, ela precisou esquecer que estava grávida, ela precisou ir ajudar a mãe dela. E aí ela chegava lá, cuidava da mãe, ajudava a mãe. Só que uma pessoa com câncer e com idade, ela fica com mais dificuldade de relacionamento. Ela fica mais, o emocional também fica difícil. Então a senhora, a mãe dela, estava ranzinza. Aí a moça fazia tudo e a mãe reclamava. Então ela queria ajudar a mãe, mas não conseguia. E a mãe dela ficou naquela situação. A mãe orientou essa moça a voltar para casa. Só que o estado dela estava gravíssimo. Estava tão grave que ela nem queria ir embora. Mas ela foi, porque a mãe mandou, ela foi. Aí foi cuidar do marido, cuidar da casa, cuidar das atividades dela. Mas depois dela ser uma pessoa temente a Deus, orava, buscava a Deus, todo esse contexto, como nós sabemos, ela foi à igreja e após a ida à igreja, recebeu uma ligação. Só que o marido recebeu a ligação. O pai dela havia falado para o marido que a mãe havia descansado. A mãe dessa moça descansou. Ela faleceu. Ela não aguentou.
Várias vezes essa moça orava e Deus respondia. Várias vezes a resposta era positiva. Várias vezes ela ficava muito feliz porque Deus respondia. Ela conseguiu fazer faculdade, ela orava para ter filhos, ela orava para ter um marido, ela orou para ter condição financeira para se manter. Ela orava por tudo isso e Deus ajudava. Mas ela orava e a mãe não, no caso da mãe, não resolveu. Receberam a ligação e viajaram voltando para a cidade deles para ver como a mãe estava. E a mãe já tinha descansado. Chegaram lá e a mãe da moça, antes de falecer, falou: filha, eu preciso muito que o grupo que você canta venha louvar a Deus no dia do meu culto fúnebre. Venha cantar aqui no culto fúnebre. Aí essa moça ficou com um dilema: como fazer? Eram mais ou menos 30 pessoas no grupo musical, como fazer para cantar? E aí essa moça, por Deus, essa moça falou: não, eu vou. Para cumprir a promessa ou o pedido da mãe, ela foi lá e cantou. Essa moça, ela é muito especial para mim. No dia da morte da mãe dela, ela cantou uma música que nem dava para acreditar. É a linda Dani, é a minha esposa que cantou esse dia. Nesse dia, ela estava gravidinha. Ela estava com o emocional abatido, mas naquele dia, quando eu via Dani cantando no culto fúnebre da mãe dela, eu via Deus falando através dela. Eu via Deus usando aquela mulher toda naquela condição, para ter uma força que é admirável. Uma força para conseguir superar toda aquela situação. E a linda Dani, a minha esposa, ela vai cantar essa música que ela cantou no dia especial, tão significativo para a nossa família. Ela vai cantar aqui. Mesmo que às vezes você não tenha resposta positiva na tua vida, mesmo que você enfrente alguma situação desconfortável, confie que Deus vai guiar a tua vida. Mesmo que você esteja com uma dificuldade tremenda, pode ser financeira, pode ser de saúde também, como no caso nosso, né? Deixe Deus ser Deus. Confie que Ele vai nos ajudar. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor.
a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Ele é Deus. Amém. Amém? Fica aqui um pouquinho. Então, outra coisa que me fez ficar impressionado com essa mulher, minha esposa, graças a Deus, é o fato de nós estávamos com planos de que quando o Miguel nascesse, a mãe dela nos ajudasse na educação do Miguel. Mas tanto eu quanto ela não temos nossas mães para nos ajudar. Então, Deus é Deus. Tem nos ajudado a ser pais do Miguel. E vai nos ajudar na questão da educação da Evelise também. Então, precisamos confiar. Mesmo que as coisas fiquem difíceis, mesmo que as coisas são contra o que você está sonhando, são contra o que você está planejando, Deus sabe o melhor para mim e para você. Nós precisamos entregar ou reconhecer esse Deus em nossa vida. Obrigado, amor. Queridos, como resolver situações desconfortáveis? Como enxergar ordem em meio ao caos? Como conseguir cantar no dia de fúnebre da mãe? E hoje nós vamos ver um pouquinho como é e o porquê a Dani conseguiu cantar nesse dia. Primeiro, precisamos andar com Deus, confiar que Ele vai nos ajudar, mesmo que às vezes não entendamos o que Ele está querendo dizer. Ele nos promete nos ajudar em várias situações. Além dele prometer que nos vai ajudar, precisamos nos submeter à vontade de nosso Deus. E quando nós nos submetemos à vontade de nosso Deus, nós fazemos o que Ele manda, ou o que Ele quer. Se nós temos essas ideias em nossa mente, nós vamos conseguir resolver ou superar ou enxergar ordem em meio ao caos. Quando a gente pensa sobre a onisciência de Deus, Deus sabia o que iria acontecer bem na época da gestação da minha esposa. Deus sabia que a minha sogra iria descansar. Deus sabia de tudo isso. E por que Ele permitiu? Será que Deus predestinou essa situação para minha família? Para a gente, vocês merecem, vão passar por isso? Será que Deus predestinou isso? João Calvino vem falando que essa situação de predestinação é uma realidade para ele.
ele fala que existem pessoas que são fadadas à perdição e outras pessoas que são bem-sucedidas e irão direto para o céu. Pode fazer o mal que for, mas elas foram predestinadas à vida eterna. Isso é o que João Calvino falou, mas é isso que a Bíblia fala? Existe sim uma predestinação na palavra de Deus. Deus predestinou eu e você para alguma coisa. E nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. A onisciência de Deus é fantástica, porque aí vem essas discussões, esses assuntos, predestinação. Ai, como resolver? Tem uma outra situação, Einstein, durante a vida dele, ele ficou estudando várias teorias. É um homem muito inteligente. Se nós vamos falar sobre a onisciência de Deus, se vamos falar sobre o conhecimento de Deus, nós precisamos falar de um homem inteligente. Einstein, quando ele perseguiu um objetivo durante a vida dele, ele foi em busca da teoria de tudo. Todas as coisas têm, segundo a concepção dele, ele queria encontrar a lógica para aquilo acontecer. Então ele foi estudar. Tem uma lógica, se o Sol está aqui, beleza, e ele lá embaixo no outro hemisfério está em outra posição, beleza, tem uma lógica. Então Einstein, quando estava procurando essas informações, ele foi em busca, mas não encontrou. Ele buscou e não encontrou. Passaram-se alguns anos, surgiu um homem chamado Pierre Simon, deixa eu lembrar, Laplace. Esse homem continuou os estudos de Einstein e ele percebeu uma ideia muito interessante. Ele percebeu que é igual o pêndulo, né? Quando a gente balança o pêndulo, ele vai balançando sempre para a mesma posição. Balança para um lado, balança para o outro, balança para o lado. E ficou balançando assim bastante. E esse Pierre, ele começou a analisar e descobriu que tem uma lógica. Passando 5 minutos, ele conseguia prever em qual lado o pêndulo estaria. E aí ele começou a estudar, e surgiu a teoria do determinismo. E aí ele conseguia prever o que iria acontecer. Nosso Deus é onisciente, Ele sabe tudo. Será que Deus usa a estratégia que Pierre descobriu? Do determinismo? O determinismo ajuda numa situação também. É fácil nós analisarmos a meteorologia. Com o determinismo, você consegue prever que se vai estar chovendo ou não amanhã. Porque do determinismo consegue encontrar essas fontes lógicas e exatas para encontrar a resposta. Surgiu essa teoria e esse aspecto do determinismo. Deus usa isso? Passaram-se mais alguns anos, viu como nosso conhecimento é progressivo? Nós estudamos e a gente vai crescendo. E aí surgiu uma outra pessoa, Edward Lorenz, continuou o estudo de Pierre. E aí Eduardo descobriu que pode ter o pêndulo balançando e tem uma lógica dele e você consegue prever o que vai acontecer. Mas imagine, na ponta do pêndulo, outro pêndulo. Pararam para pensar? Na ponta do pêndulo, outro pêndulo. Aí esse pêndulo balança e vai puxar esse outro. E aí esse pêndulo balança e aí fica tudo louco. E aí surgiu um novo conhecimento, né? Que é a teoria do caos. Pela teoria do caos, é impossível nós conseguirmos prever o que vai acontecer. Porque você muda um detalhe, aquele detalhe faz toda a transformação numa história. Nosso Deus é onisciente, Ele sabe todas as coisas.
como é que Ele vai conhecer a minha e a sua história? A onisciência de nosso Deus é algo fantástico. Ele utiliza uma pouca parte do determinismo, porque Ele consegue, pela natureza, fazer algumas coisas acontecerem, mas também Deus está ciente da teoria do caos. Vamos pensar um pouquinho sobre essa teoria do caos. Deus criou eu e você. Se fôssemos uma criatura perfeita, nós teríamos um jeito de pentear o cabelo, um jeito de cortar a barba, se for homem, teria um jeito, uma estrutura física, teria uma característica aí perfeita. Determinismo é isso. Mas na teoria do caos, não tem essa perfeição. Uma pessoa com cabelo bonito vai começar a ficar calvo. Aí pela pessoa ter esse cabelo bonito, vai ficar calvo e vai perder alguns fios. Essa pessoa vai ficar calva no futuro. E aí, se fosse por determinismo, mas a teoria do caos desconstrói todo esse contexto. E a pessoa pode mudar, pode ter um estilo, um jeito diferente de viver. O conhecimento de Deus, queridos, é um conhecimento íntimo. Ele sabe os detalhes que cada um de nós temos para mudar a nossa história, que nós mudamos o rumo de nossa história. Deus trabalha de forma intencional para nos ajudar. Deus nos ajuda em vários aspectos. Aí, para nós entendermos sobre conhecimento, tem o meu colega o pastor Joel, no teológico que nós estudamos, nós vimos uma palavra em hebraico que é muito interessante. A palavra é Iadá. Todas as vezes que nós lemos Iadá na Bíblia, ela está vinculada a Deus. Iadá é o conhecimento de Deus, o conhecimento íntimo. É aquele conhecimento que Ele sabe tudo, aquelas coisas do secreto. Ele sabe como você é tomando banho. Ele conhece você quando você está pensando. Esse é o Iadá, é o conhecimento de Deus na tua vida. Então Deus sabe tudo de você. Deus sabe todas as coisas. Mas o conhecimento, queridos, de Deus não é um conhecimento teórico. Vou lá na faculdade, estudo, beleza, aprendo o hebraico, aprendo o grego, beleza. Mas o conhecimento de Deus não é assim. É um conhecimento prático. Ele viveu aquilo para poder ajudar. Aí vocês podem pensar comigo, será que Deus sabe o que é uma pessoa ter depressão? Será que Deus sabe como é ficar desempregado? Será que Deus sabe como é ser traído? Será que Deus sabe o que é perder uma pessoa que tanto nós amamos? Com essas perguntas você já conseguiu fazer algumas lógicas em sua mente. Você percebe que Deus sabe o que é ser traído. Deus sabe o que é perder pessoas que amam. Deus sabe o que é ser depressivo. Deus sabe o que é ser ansioso, aquela ansiedade que faz você quase parar de respirar, fica nervoso, até soa. Que história da Bíblia mostra que Jesus passou por isso? Deus sabe tudo o que você tem passado. Deus sabe todos os detalhes. Talvez você nem saiba ainda, mas pode ser que seu marido ou sua esposa esteja traindo, e Deus sabe disso. E Deus está trabalhando para que você não sofra. Deus está trabalhando para que você fique bem. E no momento certo a mentira vai ser descoberta e você vai descobrir. Mas com a proteção de Deus, você vai conseguir cantar, mesmo que aquela situação seja desconfortável. Deus sabe todas as coisas e está trabalhando para ajudar você. Queridos, Deus sabe o que é morar em uma casa
e não ter ninguém para conversar. Sozinho, sozinha. Deus sabe o que é isso. Quando Eliú foi conversar com Jó sobre este assunto, e ele começou a descrever Deus, e lá em Jó, capítulo 37, dos versos 1 ao 16, vem trazendo uma explicação de Eliú sobre a onisciência de Deus. Você pode abrir a Bíblia comigo? Jó capítulo 37. E nós vamos ler apenas o verso 16. Jó 37, verso 16. Quando Eliú foi conversar e falou algumas coisas para Jó. E o verso 16 vem apresentando uma coisa. Diz assim a palavra de nosso Deus, Jó 37, verso 16. Tens tu notícia do equilíbrio das nuvens? E das maravilhas daquele que é perfeito em conhecimento? Eliú começou a conversar com Jó e percebia que ele estava sofrendo muito, e ele falou: você sabe que sobre o andar, como andam as nuvens? Você sabe como é a maravilha que Deus criou? Então, Deus tem um conhecimento tremendo. Quando Jó passou por aquele sofrimento tão desesperador, Deus enviou alguém para fazer ele acordar. Deus está cuidando de você. O mesmo Deus que cuida das nuvens, o mesmo Deus que cuida dos passarinhos, o mesmo Deus que cuida das estações, o mesmo Deus que cuida de tudo, é o Deus que cuida de mim e de você. E Ele vai guiar eu e você para conseguirmos superar as dificuldades. Ele vai nos ajudar a ver ordem em meio ao caos. Como isso? Não temos nem como responder. Queridos, depois de todo esse momento, tem um salmo que ele apresenta sobre Deus. Esse salmo fala tudo sobre Deus. Ele fala o que Deus conhece, fala quem é Deus, fala das características de Deus, apresenta tudo. Você quer abrir a Bíblia e ver comigo? Que salmo é esse? Alguém já deve ter pensado. Salmo 100 Lembram ou não lembram? Isso, parabéns. Salmo 139. Vamos abrir ali comigo? Salmo 139 vem nos mostrando sobre esse nosso Deus que nós estamos conversando. Eu não vou ler todo esse salmo, mas você pode ficar com os olhos na Bíblia e nós vamos conversar um pouquinho sobre ele, tá bom? Salmo capítulo 139 vem trazendo no primeiro verso algo muito importante. No primeiro verso, nesse verso Deus fala que eu e você temos pecado. Deus fala que conhece tudo e também sabe o potencial que eu e você pode alcançar. Deus sabe que você tem capacidade intelectual em várias esferas de sua vida. Deus sabe que você é belo. Deus sabe que você é inteligente. Deus sabe o que você é. Talvez o seu marido, ou sua esposa, ou seus próprios pais não te conheçam, mas Deus conhece o seu potencial. Não fique triste pelos cantos, reclamando que todo mundo está falando contra você, ou falando mal de você. Deus conhece você. Ele sabe que você peca, mas Ele sabe o que você pode dar de potencial. Isso é o que está falando no verso 1. No verso 2 em diante, vem mostrando uma coisa. Deus sabe o que faz você andar, o porquê você fazer tal coisa. Deus sabe qual é a sua motivação. Por que às vezes você não vem na igreja? Ah, está chovendo. Ah, estou com preguiça.
Tô desconfortável, não estou bem hoje, estou com dor de cabeça, estou com alguma situação. Deus conhece isso. Deus sabe o porquê que você faz algumas coisas. E continuando, lá no verso 3, vem mostrando uma outra coisa. Deus sabe onde você esteve na quinta-feira, às 19h30. Você lembra onde você estava? Alguns tiveram que pensar onde eu estava. Deus sabe. Se você estava fazendo coisa certa, bênção. Se estava fazendo coisa errada, Deus sabe. Deus sabe tudo, queridos. E o verso 4, nós falamos sobre a motivação. No verso 4, nós percebemos que Deus conhece a sua intenção. Pastor, qual a diferença de motivação e intenção? A motivação é gerada por motivos externos, normalmente. Eu só vou fazer um discurso didático, tá bom? Mas só para a gente entender qual é a diferença entre um verso e o outro verso aqui. No contexto da motivação, nós somos influenciados por coisas externas a agir. Está chovendo, não vou na igreja. Estou com dor de cabeça, não vou na igreja. Estou com estou enjoado, não consigo estudar para a prova. Eu estou cansado, não quero dar atenção para minha esposa, para o meu marido. Eu estou com dor de barriga, não quero ir para a escola. É isso. Motivação vem por questões externas que nos movem. Agora nós vamos ver aqui no verso 4, que Deus sabe, além de motivação, Ele sabe o quê? A intenção. O porquê que eu fiz tal coisa. Por que que eu fiquei quieto se eu tinha que falar naquela hora? Qual a minha intenção em agir daquela forma na frente daquelas pessoas? Deus sabe tudo, não tem o que esconder. No verso 5, vem trazendo uma coisa bem interessante, que me lembra o Isaías 41:10. Você pode abrir comigo Isaías 41:10? Isaías 41:10 vem trazendo um verso que me lembra quando li esse verso de Salmos. Diz assim, Isaías 41:10: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra. O Deus que sabe tudo está se comprometendo a segurar a tua mão para superar qualquer provação. Amém por isso? Amém, amados. O Deus que é o poderoso, o Deus que sabe todas as coisas, o Deus criador, Ele falou que quer te ajudar. Por isso não fique com medo. Não temas, porque eu vou te ajudar. É isso que Deus está falando, amados. Deus, aí esse verso me lembra também quando um líder político assume o poder. Quando ele vai assumir o poder, tem pessoas na frente, tem pessoas atrás, tem carros na frente, tem carros atrás e tem pessoas ao lado. Pessoas importantes, como nós tivemos no Brasil, quando o Lula entrou no poder, tinha gente correndo na frente, vocês viram isso? Tinha gente correndo atrás, vocês viram isso? E tinha gente correndo do lado. Deus está falando que vai cuidar de mim e de você da mesma forma que aqueles policiais ou guardas estavam cuidando de Lula. Deus vai colocar os melhores soldados para proteger você. Vou ler aqui contigo esse verso, verso 5 de Salmos 139, diz assim a palavra de Deus: Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim põe a... Então, se você tem passando situações desconfortáveis, Deus está cuidando de você, mesmo que aparentemente não esteja vendo.
Deus está guiando a sua vida, mesmo que você não esteja entendendo. Nós precisamos entregar a nossa vida nas mãos dele e confiar. Quando nós vamos ter as respostas, nem sempre nós vamos conseguir entender. Olha o verso 6. No verso 6 de Salmo 139 mostra quão íntimo Deus é conosco. É uma intimidade extrema, sabe? Estava até conversando com a Dani de manhã e ela, nem vou comentar um detalhe, mas a intimidade extrema não é com qualquer um que a gente tem. Deus tem essa intimidade com você. Ele sabe como você se sente. Ele sabe como fazer você sentir prazer. Ele sabe como fazer você ficar bem. Ele sabe como fazer você ficar rindo de coceguinha. Deus sabe tudo isso de você. Sabe quantos fios de cabelo você tem. Amados, nós precisamos continuar confiando nesse Deus. O verso 12, nós encontramos uma outra soberania, onisciência de Deus, que nos ajuda a entender. Deus nos protege de forma inimaginável. Nem conseguimos imaginar como Deus protege. Amados, Deus cuida de tudo. Se você tem passado por situações, fique tranquilos, porque Deus vai cuidar e vai fazer a reviravolta necessária para que você fique bem. Se caso você tenha que passar por esse problema, Ele vai ser o Deus que vai segurar a tua mão. É o Deus que vai colocar a mão dele sobre você. É o Deus que vai te proteger. Sabe por quê? Dos versos 13 ao 16, nós encontramos aqui uma declaração que Deus é Criador. É Deus quem estudou e desenvolveu várias teorias. E Einstein teve que estudar e não encontrou. Teve Pierre que descobriu o determinismo. Teve outras, o Calvino que ficou viajando na maionese sobre a predestinação. Então tem várias situações que Deus permitiu que nós aprendêssemos. Então Deus é Criador e nós somos criaturas. Na hora da lição da escola sabatina de hoje, estávamos estudando a lição e eu vi um comentário no chat, na conversa. E uma pessoa falou assim: se nós somos, se a terra é propriedade de Deus e nós somos mordomos, é melhor a gente acreditar na evolução, porque aí nós nos tornamos possuidores da terra, em vez de sermos apenas hóspedes. Quando eu li aquilo ali, eu fiquei pensando, nossa, que pensamento interessante. Parece que tem lógica, né? É melhor nós sermos dono do que termos que devolver a Deus o que é dele, né? Mas nesse salmo, nós percebemos que existe alguém que criou tudo. E Ele é o dono, e nós precisamos apenas ser mordomos dele. Eu não vou conseguir mostrar, mas tem vários textos do Espírito de Profecia que falam sobre a onisciência de Deus. E um texto me chama muito a atenção, é que muitas pessoas questionam sobre o povo de Israel, que deveriam devolver a Deus o dízimo e a oferta, e eles ficavam, nossa, que condição o povo de Israel vive, que situação desconfortável. E nós temos várias histórias na Bíblia que mostram que era necessário eles passarem por aquela situação. Porque eles precisavam parar de ser orgulhosos. Precisavam parar de ser egoístas. Por isso que a necessidade do dízimo e oferta, amados. Para que você pare de ser mesquinho. Para que você pare de ser ignorante. Para que você pare de viver na raspa. Entregue para o dono de tudo, que Ele sabe como fazer multiplicar. Precisamos confiar nesse Deus Criador.
O verso 17 diz assim: que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos. E aí em Jeremias nós vemos que os pensamentos de Deus para mim e para você é pensamento de sofrimento. Deus pensa que a gente tem que passar por situações desconfortáveis. Eu tenho que passar por meu marido me trair, eu tenho que passar por isso. É isso que Deus quer para você e para mim? Amados, não. O pensamento que Deus tem a nosso respeito é pensamento de paz e não de mal. Nosso Deus quer nos ajudar. Precisamos confiar plenamente nesse poder. Ele vai nos ajudar. Às vezes não vemos, às vezes não entendemos. Estamos estudando, estamos buscando a Deus. Às vezes passamos por situações desconfortáveis. Mas o soberano Deus faz a gente ter força para conseguir cantar no dia de culto fúnebre. É o nosso Deus que nos ajuda a superar quando nosso marido ou esposa traem a gente. É nosso Deus que nos ajuda a superar, a ficar em casa vários dias sozinhos, sem uma ligação de um filho, sem a ligação de uma filha. É Deus quem faz você conseguir estar aqui hoje. Se não fosse por Deus, você não estaria nessa casa hoje. Se não fosse por Deus, você não teria condições de vir até esse ambiente. Deus tem um carinho especial por mim e por você. Aí eu fico pensando nessa soberania. Estou no processo de educação do Miguelzinho, né? O Miguelzinho está crescendo, só que essa semana eu descobri uma coisa que me fez refletir e vou conversar com vocês. Essa semana, no início da semana ali, domingo, estávamos planejando como seria o retorno das férias, retorno das atividades. E aí, recebi uma mensagem falando das redes sociais para o celular na mão de uma criança de 2 anos. E aí eu fiquei pensando no Miguel nessa hora. Quando uma criança pega um celular, ela fica lá numa situação bem tranquila, fica de boa, fica quietinha, né? Verdade? Pode tratar até algumas aí quietinho, como se nada tivesse acontecido. O pastor falando, nem entra no ouvido, nada. Está assim. Não está chorando, não está gritando, não está fazendo nada disso, está de boa. E aí deixa o celular, a criança fica bem. Mas quando tira o celular da mão, sai de perto. Parece que fica possesso o menino. Vocês já passaram por isso? Fica nervoso, começa a chorar do nada, não tinha lágrima, surge lágrima. Aí já está chateado, fica desesperado. Aí eu falei, o que aconteceu? Você estava bem, agora já transformou? Amados, quando o celular retira da mão da criança, aí eu vi, no aspecto estudando a neurociência, eu tenho, graças a Deus, tendo o privilégio de estudar a psicologia da família, aí eu percebi uma coisa, que quando ele está utilizando o celular, ele está tendo um momento de prazer. E o hormônio de prazer, qual é? Dopamina, né? Fica dopado mesmo. Com dopamina. E aí ele está lá em prazer. Mas quando tira o celular, vem um outro hormônio. Esse hormônio que ajuda a resolver e promover, às vezes, desconforto, do hormônio do estresse. Eu não lembro o nome no nome agora. Eu até estudei, mas não lembro. E aí vem esse hormônio. E aí a criança levanta como se fosse o homem, o super-homem. E começa a chorar, reclamar, e faz o auê. Aí eu lembrei de que eu e a Dani, nós que precisamos da ajuda de Deus para educar o meu filho. Minha mãe e a mãe dela iriam nos orientar sobre isso. E a partir de domingo até agora, nós não estamos deixando o Miguel exposto ao celular assim. Vocês nem acreditam. Ele já está até conseguindo, já foi a primeira vez ir no banheiro.
Ele foi fazer xixi no banheiro. O celular estava atrasando isso nele. O Miguel começou a tocar violão. Ontem estava fazendo o pôr do sol e ele estava tocando. A Camille e a Heloíse, que deram violão, estão em casa assistindo. Ele estava tocando violão. Eu mandei o vídeo para elas ontem. O Miguel está se desenvolvendo só porque tirei o excesso de dopamina e com aquele hormônio de estresse, uma mistura, vira uma bomba. Amados, quando eu percebi isso, eu fiquei muito mal. Por quê? Deus é assim. Ele sabe o que é bom para mim e para você. Mesmo que aquilo dê, obrigado, mesmo que aquilo dê desconforto. Colocaram aqui para mim cortisol, amém? Por isso, é o hormônio do estresse. Obrigado. O cortisol é o hormônio que deixa a criança louca. É mesmo. Você que tem criança sabe o que eu estou falando. Não fica me deixando com vergonha sozinho. Então, amados, nós precisamos evitar fazer uso. O Miguel está aprendendo mais porque eu tirei. Aí ontem, quinta-feira, eu tive uma reunião onde eu e a Dani precisávamos estar nessa reunião. E aí eu tive que dar dopamina para o Miguel. Cara, foi um remédio, dá na veia, sabe? Fique em paz. Só que depois tira, vai na veia também. Deus sabe se é bom ou não nos dar o celular. Deus sabe se é bom ou não algo acontecer em nossa vida. Deus permite e retira as coisas que Ele considera que é o momento certo. Então nós precisamos confiar. O Miguelzinho não entendeu, talvez entenda quando ele ouvir esse sermão daqui a alguns anos. Mas amados, nós precisamos da ajuda de Deus para conseguirmos avançar. Eu não quero o mal para o Miguel. Eu não quero que ele fique com o cérebro pequeno. Eu não quero que ele fique sendo coordenado pelos hormônios. Assim, de forma equivocada, né? Porque nós somos coordenados pelos hormônios. Mas não errado desse jeito. Não quero que o Miguel sofra. A minha soberania, a minha onisciência na presença do meu filho é o que vai ajudar ele. É a mesma coisa da onisciência dos céus para cuidar de mim e de você. Ele sabe o que é melhor para nós. Nós precisamos confiar. Nós precisamos da ajuda dele. Por isso, amados, como eu falei no começo, como enxergar ordem no meio do caos? Nós temos algumas pessoas que nos dão exemplo. Sabe quem é? Enoque. Como ele conseguiu ser um homem tão consagrado que foi até levado aos céus? Andou com Deus. Lembro de outra pessoa. A terra estava uma baderna, a maldade estava gigante, estava um caos, mas tinha um homem que Deus chamou para construir uma arca. O que Noé teve de especial? Conversava com Deus. Tinha momentos com Deus. Tem outra situação também, amados, que o povo estava numa situação muito ruim, os reis eram maus, os reis eram péssimos, toda maldade, construção de altares, mas teve um que fez algo diferente. Ele reconstruiu o altar, ele reconstruiu tudo, porque ele leu a palavra de Deus. Ande com Deus, converse com Ele, apresente a sua situação e ouça o que Ele vai falar através da Bíblia. Somente assim nós vamos conseguir ver ordem em meio ao caos. Abraão recebeu uma promessa de que iria ajudar, iria receber uma terra boa, iria ser pai de criança,
Parece que foi tudo errado, mas ele foi pai e é pai de uma grande nação. Às vezes a gente nem vê, mas a bênção é para as novas gerações. Precisamos tomar posse da promessa. E Jesus foi submisso à vontade de Deus para resgatar eu e você. Paulo, quando viu o que Jesus fez, em meio ao caos da época dele, onde ele mesmo era o causador do caos, ele se transforma em ser o causador do bem. Por quê? Porque ele viu Jesus, sabia o que Jesus havia feito. Jesus tem cuidado de mim e de você. Ninguém morreu por você. Ninguém fez um sacrifício por você. Seu pai e sua mãe não fez isso, mas Jesus morreu por você, amados. Nós precisamos ter essa convicção. Quando Paulo percebeu isso, ele parou de matar as pessoas. Ele parou de fazer coisas erradas, resolveu as crises que ele estava vivendo e foi fazer a vontade de Deus. Paulo se transformou. Ele sabia o que tinha que fazer para andar segundo a vontade dele. Você e eu somos como Paulo. Nós já sabemos a história que Jesus nos deu. E agora, o que vamos mudar para que Jesus nos ajude? Jesus não vai levar para o céu um traidor. Jesus não vai levar para o céu um ladrão. Jesus não vai levar para o céu um fofoqueiro. Jesus não vai levar para o céu uma pessoa que é falsa. Jesus não vai levar para o céu uma pessoa que se relaciona de forma inadequada. Jesus não iria levar para o céu um matador, um assassino, como Paulo. E Paulo se transformou e ele escreveu até partes da Bíblia para a gente conversar hoje. Amados, nosso Deus é soberano. Nosso Deus é onisciente. Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Eu incentivo que você confie em Deus, mesmo que não enxergue. Eu peço que você entregue tua vida nas mãos daquele que pode restaurar a sua saúde. Eu peço que você fale com Deus e peça: Deus, por favor, eu não consigo. Quando nós olhamos, amados, nessa situação nossa, a gente percebe que somos falhos e pecadores. Mas Jesus declara eu e você salvos. Jesus declara a gente salvo. Mas nós percebemos como podemos ser salvos se estamos nessa situação. Queridos, tem coisas que nós não vamos conseguir entender. Nós precisamos andar pela fé. E eu incentivo você a fazer um desafio. Viva de acordo com a fé. Faça o que Deus mande. Confie na onisciência de nosso Deus. A Dani vai cantar mais um hino nesse momento. Nós vamos ouvir essa música, nós vamos louvar a Deus. E eu peço que você feche os olhos. Faça desse hino uma oração em sua vida. Para que Deus esteja nos ajudando na nossa caminhada. Nós vamos cantar. Você vai estar participando enquanto nós estivermos louvando a Deus. Peço que você feche os olhos. Fale com Deus. E Ele vai nos ajudar. Meu Senhor, aqui estou, te agradeço o que sou, pois formaste todo meu interior. Tu diriges meu andar, me proteges ao deitar,
Mesmo antes que eu fale, tu já ouves minha voz. Tu me sondas e me conheces bem. Examinas minha alma, provas o meu coração, ó Pai. Tu me sondas, conheces meu pensar, ó Senhor, vem me guiar pelo caminho eterno. Para onde eu irei? Onde eu me esconderei? Para onde fugirei da tua face? Se voar até o céu ou descer até o mar, tua mão me guiará, tua destra minha alma, provas o meu coração, ó Pai. Tu me sondas, conheces meu pensar, ó Senhor, vem me guiar pelo caminho eterno. Tu me sondas e me conheces bem. Examinas minha alma, provas o meu coração, ó Pai. Tu me sondas, conheces meu pensar, ó Senhor, vem me guiar pelo caminho. Ó Senhor, vem me guiar pelo caminho eterno. Amados, nosso Deus sabe tudo sobre nós. Ele sabe o potencial que você é. Ele sabe o que você tem de força. Ele sabe as suas lutas. Ele quer te ajudar. Ele conhece tudo. Confie, mesmo que às vezes a resposta não seja como você gostaria que fosse. Ele sabe o melhor. Você pode levantar comigo e vamos fazer uma oração, pedindo para que Deus continue guiando nossa vida. Entregamos a nossa vida nas mãos dele. Tu me sondas, tu nos sondas, bom Pai. O Senhor conhece tudo sobre nós. O Senhor sabe quão difícil é às vezes nós fazermos a sua vontade. E pedimos que o Senhor, por favor, nos dê as forças necessárias para continuarmos. Nos dê a força necessária para superar. Nos ajude, Pai, a enxergar a ordem em meio ao caos. Isso é um milagre, Pai. Como aconteceu no dia em que a Dani foi te louvar, entregando aquela situação nas tuas mãos. Nós estamos nos colocando em tuas mãos também. Por favor, nos ajude a ter paz nesse mundo que só tem situações desconfortáveis. O Senhor sabe o que nós podemos fazer quando estamos ao teu lado. Então abra as comportas do céu, derrame seu Santo Espírito em nossa vida e nos ajude a avançar, falarmos do seu amor para as outras pessoas e daqui a alguns dias vermos as pessoas que tanto amamos e também vermos o Senhor voltando nas nuvens do céu. Pai, volte logo. Nós pedimos esse milagre em nome de Jesus. Amém.